CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre a agenda ESG no agro. Eu converso com a Pamela Moreira. Ela é diretora de sustentabilidade da Bunge para a América do Sul. A Bunge é uma das grandes empresas globais do agronegócio e também atua na produção de ingredientes alimentares. Pamela, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Oi, Rosana, tudo bem? Prazer é meu, obrigada pelo convite. Já vamos começar falando do nome, né? Porque muita gente chama de Bunge, outros chamam de Bunge. Mas conta pra gente um pouco da trajetória dessa grande empresa. A Bunge é uma empresa de trading de grãos e oleaginosas. Hoje, né, quando a gente pensa na cadeia da agroeconomia, a Bunge ela está numa posição central, onde a gente compra grãos, a gente origina grãos, processa essas oleaginosas e transforma em alimentos, tanto para ingredientes, nutrição animal, o alimento em si e também combustíveis essenciais que a gente tem. Então, ela não lida diretamente apenas com outras empresas, ela também lida com o consumidor. Não é apenas B2B, como se fala no jargão, mas também B2C. Também, ela também. Através do nosso óleo soia, né? Óleo de soja, óleo de girassol. Quando você analisa a agricultura no Brasil como um todo, qual é a sua avaliação como player do setor sobre o grau de sustentabilidade da agricultura brasileira? Primeiro é que a agricultura do Brasil ela é uma agricultura sustentável, né? Hoje, quando a gente olha a prática que os nossos produtores eles já adotam como o plantio direto, que já faz parte da agricultura no Brasil, ela é uma agricultura sustentável, né? E hoje a gente tem uma oportunidade de crescer essa agricultura de forma ainda mais sustentável através, né, da expansão sobre áreas degradadas. Hoje a rotação de cultura também já é uma prática sustentável que os produtores eles já adotam. Como a gente incentiva e aumenta essa rotação de novas culturas e a gente vê que os nossos produtores eles são muito abertos a isso. Que bom, né? Porque a gente precisa também, Pamela, comunicar melhor as iniciativas do agro. Muita gente pensa que o agro é vilão do meio ambiente. Claro que existe uma parte do agro que está realmente descompromissado com as melhores práticas ESG, mas a grande maioria dos produtores hoje entende que sem o alinhamento à agenda ESG é um tiro no pé, compromete a própria sobrevivência da atividade agrícola, né? Exatamente. Como é que você tem notado essa evolução no Brasil, o interesse dos produtores por essa adequação às melhores práticas ESG? Acho que nos últimos anos, principalmente olhando muito da perspectiva da Bunge, a Bunge ela assumiu há 10 anos atrás, assumiu o compromisso de eliminar o desmatamento nas suas cadeias, né? O desmatamento e a conversão nas suas cadeias. E acho que um ponto principal da estratégia que ela teve foi de dar muita clareza para os produtores, né, que estão dentro da nossa cadeia e justamente estar junto com eles para eles entenderem, se adaptarem às políticas que a Bunge assumiu e vem nessa jornada ao longo dos anos. E eu acho que cada vez mais, né, e o papel da Bunge, assim como outras empresas que têm compromissos, é justamente a gente comunicar aos produtores. A gente é um veículo de comunicação muito importante para esses produtores, porque é a gente que está comprando a soja deles, é a gente que está comprando os grãos deles. Eu vejo que sim, houve uma mudança, houve uma atenção muito maior às demandas que a gente tem em relação a esses produtores, e eles realmente, de fato, estão mais atentos, estão abertos, eles querem ouvir, eles querem entender qual é o diferencial, se hoje em dia você tem a oportunidade de uma certificação, se isso vai gerar algum diferencial para ele na comercialização da commodity dele. Eu vejo um cenário muito positivo, de um movimento muito positivo. Você menciona o compromisso de eliminar o desmatamento e também a conversão de vegetação nativa em terras agricultáveis. Nas cadeias de valor é uma meta que vocês assumiram para cumprir até 2025, né? Cadeias livres de desmatamento. É algo ambicioso, ainda mais quando a gente olha o panorama no Brasil, em que existe ainda muita pressão pela expansão agrícola, mudanças do uso da terra, o desafio do monitoramento, embora a gente tenha um arcabouço muito robusto para rastrear, ainda é algo muito difícil. Então, eu queria que você citasse para a gente qual é o plano de ação, de que maneira esses produtores participam para garantir que todas essas metas sejam cumpridas. A Bunge ela assumiu um compromisso de eliminar o desmatamento na cadeia em 2015. Então, é uma jornada de 10 anos. E uma parte central da nossa estratégia é a rastreabilidade dentro da nossa cadeia. Então, em todo esse tempo, a gente vem trabalhando justamente para ter a rastreabilidade, para entender quais são as áreas onde a gente está originando, quem são essas fazendas, né, o engajamento através do CAR e parametrizando os nossos sistemas justamente para que através do cruzamento de informações a gente consiga saber exatamente de onde
aquele produto está vindo. Hoje, quando a gente rastreia essas áreas, a gente também monitora elas para entender, né? A gente cruza com dados, bases públicas, mas também a gente monitora essas áreas para entender justamente se está tendo a mudança do solo e poder fazer um engajamento direto com o produtor, no caso, né, de alinhamento ou não, com relação às nossas políticas. Agora, Pamela, a gente nota que mais do que um imperativo ético e moral, a gente está falando de uma questão mesmo de regulamentação. Sobretudo quando a gente pensa em cadeias de valor internacionais, em que as exigências por um alinhamento à agenda ESG são cada vez maiores, né? Como é que vocês enxergam toda essa pressão, toda essa restrição que vem de fora para que a gente se alinhe às práticas aqui no nosso país? Eu acho que a palavra pode ser restrição, mas isso também é muita oportunidade, por um outro lado. Eu acho que a sustentabilidade, ela vem, e ainda mais dentro do nosso negócio, ela vem remodelando a forma como a gente faz negócio, tanto com os nossos produtores como os nossos clientes. Né, eu falei, a gente está numa posição central na cadeia, e a gente tem a capacidade, tanto de capacidade, e acho que a oportunidade, né, de conectar essas duas demandas e essa mudança, né, que a gente tem, tanto na forma como se consome, ou novas regulamentações, para atender a demanda dos nossos clientes e regulamentação dos destinos onde a gente está atuando, mas também para trazer novas oportunidades para os produtores, estando junto com eles, instrumentalizando eles e engajando eles, né, no que a gente vê para o futuro. Ou seja, está falando para mim da questão do poder de influência e da capilaridade, né? Da forma como você acessa esses produtores. Uma coisa que eu quero destacar, uma grande iniciativa da Bunge, é a promoção da agricultura regenerativa no Brasil. Só para elucidar aqui para os nossos ouvintes, gente, a agricultura regenerativa é aquela que é feita para melhorar a qualidade do solo, a retenção de água, o uso mais eficiente de insumos, de energia e a captura de carbono no solo, a fixação do carbono, que é muito importante para a gente reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Conta para mim como é que vocês estão estruturados para a implementação da agricultura regenerativa e de que maneira esse manejo mais sustentável está impactando os resultados da companhia. A Bunge tem um programa de agricultura regenerativa lançado em 2023. A gente fez um piloto, né, justamente para entender quais eram as práticas que os nossos produtores já tinham implementadas de agricultura regenerativa e aonde existia espaço, né, para a gente engajar eles, para a gente incentivar eles numa mudança justamente para aumentar a captura do solo, reduzir as emissões. E foi aí que a gente lançou o nosso programa de agricultura regenerativa. Hoje a gente tem 345 mil hectares engajados no nosso programa. É um programa que a gente conta, né, a gente sabe que isso é um esforço coletivo, a gente conta com uma série de parceiros dentro do nosso programa, que incluem tanto um ecossistema, né, de parceiros digitais, que são, né, novas agritechs, como, por exemplo, uma empresa de agricultura digital, agricultura de precisão, uma estrutura de MRV para a gente poder fazer o gerenciamento desses dados. A gente tem a Origio, que é uma joint venture entre a Bunge e a UPL, onde a gente oferece uma assistência técnica e personalizada, né, para esses produtores poderem fazer a mudança dessas práticas e incentivos. Né? A gente conecta também com clientes que estão interessados e confiaram na gente nessa jornada e junto com a gente estão incentivando esses produtores através do incentivo financeiro para eles poderem, de fato, implementar essas recomendações que estão sendo feitas nas fazendas deles. Você tem notado uma adesão maior, o interesse dos produtores pela agricultura regenerativa, ou eles ainda alegam que precisam de um maior investimento, que é algo trabalhoso, que como está funcionando bem, deixa como está? A gente tem muito interesse dos nossos produtores em participarem do programa. Eu acho que a Bunge tem uma relação muito forte de confiança com os produtores que estão dentro da cadeia. Então, quando a gente fala de uma rotação de cultura, a gente também acredita que a gente está trazendo novas oportunidades para eles. Então, a gente tem essa relação de confiança e eles, de fato, têm se engajado muito nas nossas iniciativas. Vamos falar um pouco da questão das emissões do escopo 3, na cadeia de fornecedores, nos prestadores, que são as emissões muito mais difíceis de controlar do que aquelas nas operações internas. A gente nota que para isso é preciso que haja um engajamento maior dos fornecedores, dos agricultores e revendedores. Como é que vocês estão fazendo para colocar todo mundo ali na mesma página, todo mundo respirar e ler a mesma cartilha ESG da Bunge? Hoje a gente, de fato, né, tem uma meta para reduzir o nosso escopo 3 em 12%. Até 2030. A nossa estratégia de eliminar o desmatamento na nossa cadeia é uma parte central dessa estratégia, né, onde, de fato, a gente eliminar a mudança de uso do solo na nossa cadeia, tanto para compras diretas quanto para compras indiretas, ela é fundamental, além da iniciativa de agricultura regenerativa.
Quando a gente fala da cadeia de indiretos, realmente isso é um desafio, porque a gente sempre tem um revendedor, a gente tem uma cooperativa, né, que está fazendo essa intermediação. Então, a Bunge, em 2020, ela lançou um programa que se chama Parceria Sustentável, aonde é justamente a gente ajuda, eu falei um pouco, né, de capacitar para os revendedores, né, a gente também vai no mesmo sentido. A gente criou um programa que se chama Parceria Sustentável, aonde a gente compartilha ferramentas, uma plataforma que se chama Lira, né, de um parceiro que se chama Vega Monitoramento. Justamente, eu não quero que eu tenha que fazer o controle do indireto, ele me passar a rastreabilidade. A gente instrumentaliza ele, a gente ajuda ele, a gente dá o sistema para ele fazer a gestão da cadeia de suprimentos dele, e dessa forma a gente garante o alinhamento com as nossas políticas. Mas há uma fiscalização, algo auditável para saber se ele está realmente fazendo a lição de casa, 100% auditável, a própria plataforma ela é 100% parametrizada e auditada para garantir aí todo o alinhamento com as nossas políticas em relação de questões socioambientais, mas também com relação ao desmatamento. Você já comentou um pouco aqui sobre a questão da soja, né? Eu vi um anúncio, vocês divulgaram que alcançaram 100% de rastreabilidade de grãos de soja, inclusive no Cerrado brasileiro, que é uma façanha e tanto. Então, como é que isso foi possível? Conta aqui que eu estou super curiosa. Eu acho que é principalmente no Cerrado brasileiro, né? Porque é um lugar de atuação e realmente eu acho que é onde a gente concentra os nossos esforços para eliminar o desmatamento na nossa cadeia. E foi através do Parceria Sustentável. Então, a Bunge ela tomou uma decisão 10 anos atrás. E dentro dessa decisão, uma das principais iniciativas que a gente tem é justamente Parceria Sustentável. Hoje, a gente não origina soja se a gente não tiver a rastreabilidade dos nossos produtores e eles sabem disso, né? Isso é muito claro, isso é comunicado e a gente vem comunicando e é a mesma coisa dos nossos indiretos. Hoje, os nossos indiretos, eles podem de forma voluntária entregar a rastreabilidade para a gente, mas principalmente a gente incentiva a utilização da nossa plataforma para que eles mesmos façam a gestão da cadeia de suprimentos deles. Todas essas iniciativas que você está trazendo, elas só foram possíveis de ser implementadas porque houve um fenômeno aí que tomou conta do campo, que foi a digitalização. De que maneira vocês da Bunge contribuem para tornar esse ambiente digital cada vez mais acessível e mais pujante no agronegócio brasileiro? A gente tem uma série de iniciativas. Entre elas, né, hoje a Bunge, ela tem a Bunge Ventures, onde de fato a gente investe em empresas principalmente focadas aí no agronegócio, como por exemplo, né, comentei a X-Farm, que é uma empresa de agricultura de precisão, né, onde pensando no contexto do nosso projeto de agricultura regenerativa, ela faz a coleta de dados, né? Ela está ali junto com os produtores, ligado às suas máquinas, onde os produtores eles podem fazer a gestão das fazendas deles através dessa ferramenta, que é super importante quando a gente fala de redução de emissões, de gestão, porque os dados mensurar, né, Pâmela? Tem que mensurar, tem sustentabilidade que ter gestão. sem mensura, né? Exatamente. E toda a tecnologia de monitoramento que a gente tem desenvolvido, entre muitas outras iniciativas que a gente tem. Recentemente, a gente anunciou uma parceria com a CP Foods, né? A gente já tem rastreabilidade da nossa soja, mas através de um token, né, de uma tecnologia de blockchain, a gente consegue compartilhar isso na nossa cadeia de suprimentos. Então, a gente está conectando a forma como a gente origina com o nosso cliente, dando essa visibilidade para eles. E a gente tem muitas iniciativas. É importantíssimo essa disponibilidade em compartilhar os bons resultados, né? Sim, é fundamental. E como eu falei, a gente está na posição central, então isso traz muitas oportunidades. Né? São desafios, mas são também oportunidades que a gente enxerga que existem hoje. E o papel da Bunge no fomento à agricultura familiar no Brasil, que tem um peso muito importante. Sim, hoje a gente faz o fomento da agricultura familiar. Eu acho que tem uma questão muito focada na manutenção do nosso selo combustível social, mas também hoje a gente tem uma grande parceria com a Fundação Bunge, onde a gente desdobra a nossa iniciativa de agricultura regenerativa focada em pequenos agricultores, em agricultura familiar e também em assentados. Hoje a gente já tem 12 mil hectares dentro do programa, são 42 participantes e é muito focado em desenvolver práticas de agricultura regenerativa nesses pequenos produtores. Muito interessante você falar dos assentamentos, que é uma parcela aí do agro historicamente marginalizada, né? E vocês têm todo esse cuidado. A gente tem todo esse cuidado, a gente trabalha muito próximo deles via fundação, porque a gente entende que a fundação ela traz um olhar social, ela traz um olhar importante. A Bunge ela é uma empresa de grandes volumes, né? Quando você quer granularizar, você precisa de um olhar diferencial, como você
impacta o território, né? Como você realmente dá o suporte. Não é só originar um grão, é como você suporta aquele produtor, aquele assentado, para que ele possa participar dessa cadeia. Com certeza. Queria falar um pouco sobre a questão do crédito rural aqui no nosso país, que infelizmente não é para todos, mas vocês desenvolveram a Fincrop, que é uma fintech que conecta crédito rural, inovação e ESG. Primeiramente, qual foi a motivação da Bung para criar uma fintech própria, em vez de, por exemplo, firmar parcerias com bancos e instituições financeiras que já existem? A Bung, historicamente, ela já vem financiando produtores que estão dentro da nossa cadeia, mas a Fincrop, ela vem justamente para fazer essa conexão, para ajudar a Bung a fazer essa conexão, né, da oferta de crédito que a gente tem com os nossos produtores. Então, foi aí que surgiu a ideia de criação da Fincrop, e dentro dela, né, a gente tem uma esteira onde, de fato, os critérios de ESG são muito importantes. Para que o produtor ele obtenha esse crédito. Ou seja, eu quero um crédito aí de vocês. Tudo bem, maravilha. Mas eu preciso atender a uma série de requisitos dos 3 pilares da agenda. O social, o ambiental e governança. Exato. Sem isso, nada feito. Sem isso, nada feito. E você tem notado que realmente existe um avanço nesse sentido, a procura pelo alinhamento exatamente para ter esse tipo de benefício? Eu sinto. Eu acho que ainda a gente precisa de mais incentivos, mas com certeza a gente sente um movimento muito positivo. Pamela, a questão do uso da energia renovável no Brasil, a gente está na meca da produção, né? Eólica, solar, muito investimento também para ver se a gente deslancha o hidrogênio verde, que é o combustível do futuro. Como é que vocês estão alinhados a essa questão da matriz energética no Brasil renovável? Quando a gente fala, né, de descarbonização, a gente está atuando em várias frentes. Tanto a agricultura regenerativa, mas que também se conecta muito com a produção de oleaginosas, né, para a produção de biocombustíveis. Então, quando a gente olha, uma das práticas que a gente tem dentro do nosso programa de agricultura regenerativa justamente é o fomento de novas sementes com alto índice de óleo. Né? Biomassa, então, né? Exatamente, como, por exemplo, uma canola, uma mamona, uma camelina. Então, a gente incentiva a rotação de cultura olhando para sementes que a gente pode direcionar para mercado de combustível, de biocombustível, com alto teor de óleo, justamente pensando nessa transição energética, em aproveitar essas oportunidades. E é um mundo maravilhoso que se abre, por exemplo, para a produção do SAFs, que é o combustível sustentável de aviação. Então, por exemplo, outro dia fui fazer uma matéria em que a gente falava da macaúba, uma palmeira que está se desenvolvendo cada vez mais aqui no Brasil para a produção do SAF. Me parece que canola também já é direcionada para esse tipo de combustível. Ou seja, por meio da inovação, a gente já está encontrando uma série de alternativas, né, para a gente fomentar o uso da energia renovável aqui no país. Exato. Essas sementes, essas oleaginosas, elas têm baixa intensidade de carbono, né, e por isso que elas são realmente tão atrativas para a produção de biocombustível. E são versáteis, né, que você pode usar tanto na cozinha quanto para abastecer o tanque de uma aeronave. Exato, né? Mas existe toda uma preocupação, né, do crescimento sustentável, né, para não competir com o alimento. Então, esse ponto é muito importante. E a questão da economia circular, falando de gerenciamento de resíduos, como é que vocês estão? A Bung tem um programa, né, que se chama Soia Recicla. Esse é um dos maiores programas que a gente tem aqui no Brasil, né, de logística reversa. Então, a gente faz toda a logística reversa do óleo de cozinha usado, né, que a gente chama de UCO, que é Used Cooking Oil, óleo de cozinha usado. A gente é a empresa que tem maiores pontos de coleta no Brasil, onde, né, as famílias podem trazer, os consumidores podem trazer e entregar o seu óleo. Nos pontos de coleta? Nos pontos de coleta, em supermercados, em vários lugares. E a gente tem também um programa de reciclagem, né, de embalagens, né, usadas. E no último ano, né, através da redução do peso, do peso das nossas embalagens, a gente conseguiu reduzir 2,5 mil toneladas ao ano, né, de plástico que a gente usa nas nossas embalagens. Isso é maravilhoso, né? Porque é um detalhe que faz a maior diferença. Então, por meio da inovação, você consegue ali um produto muito mais sustentável. Falando de diversidade, equidade e inclusão, você é a prova viva de que a Bung está comprometida com a equidade de gênero, né? Uma mulher na alta liderança. Mas como é que é essa representatividade na empresa como um todo, considerando que no Brasil as mulheres estão bem representadas na base corporativa, mas quando a gente vai ascendendo, olhando os cargos de diretoria, gerência e até mesmo no conselho, essa representatividade feminina só cai. A Bung, ela está, né, numa jornada, ela tem hoje um comitê global de inclusão e pertencimento, né? Esse comitê global, ele é desdobrado em comitês regionais,
Eu faço parte desse comitê aqui na região, né, da América do Sul. E dentro dele, a gente tem uma série de iniciativas que são focadas para a inclusão, que envolve eventos, que envolve influência, né, como você influencia, né, os nossos colaboradores, participação em fóruns, né, como, por exemplo, a parada que a gente teve esse ano já na Avenida Paulista, entre muitos outros que a gente tem dentro da Bung. Uma questão muito importante, muito aventada hoje no agro, Pamela, é a questão da mudança climática, né? Emergência climática, de que maneira os eventos climáticos extremos estão impactando o cultivo, né? E eu tenho um dado aqui de que metade dos cultivos brasileiros será impactada por conta desses eventos. A necessidade, por exemplo, de se mudar a localização de uma determinada fazenda para uma produção de café, por exemplo, que vai necessitar de áreas com maior altitude. Como é que vocês lidam com esse elemento da mudança climática atravessando os negócios da Bung? Hoje, a gente tem nossas metas de redução do escopo 1, 2 e 3, né? Acho que justamente para a gente poder reduzir os impactos da nossa operação nas mudanças climáticas, mas também as iniciativas de agricultura regenerativa, a eliminação do desmatamento na nossa cadeia, é justamente olhando, né, com o objetivo de como a gente reduz o impacto da nossa operação nas mudanças climáticas. Hoje, qualquer decisão que a Bung faz de investimento, ela analisa e ela entende qual é o impacto que ela vai ter na região que ela está atuando. Então, existe uma governança muito grande em relação a isso, dentro de toda a nossa operação. A gente está com um grande desafio, segundo a ONU, de aumentar a produção de alimentos em 70%, para dar conta do crescimento populacional, né, que agora está ali em torno de 8 bi, mas em 2050 vai ultrapassar 9 bi, chegar, quem sabe, a 10 bilhões. É grande a nossa responsabilidade para alimentar o mundo, né? Acho que a Bung deve imaginar de que maneira ela pode se fortalecer cada vez mais para cumprir essa missão. Sim, e nesse sentido, a expansão sustentável ela é fundamental. Você enxerga a empresa daqui a um tempo? De que maneira? Qual é o horizonte que você tem de 5, 10 anos para a Bung nessa trajetória da sustentabilidade? Eu vejo a Bung, acho que como ela está hoje, né, puxando o setor, acho que quando a gente olha o tamanho que a Bung tem, a gente também tem uma responsabilidade em relação ao setor. Eu acho que a gente tem a responsabilidade de liderar o setor, de puxar o setor, pelo impacto que a gente tem nas nossas operações. Então, quando a gente pensa onde a Bung está daqui 5, 10 anos, eu vejo realmente conectando as cadeias, né, gerando engajamento, trazendo novas oportunidades para os nossos produtores e conectando mercados, né, tanto para biocombustível como para o mercado de alimentos e alimentação animal. Eu vejo, né, Pamela, que vocês não estão apenas centrados no negócio em si, mas em realmente ver todo o setor, toda a cadeia cada vez mais alinhada, né? Porque se não há, de fato, o engajamento de todos os players, não tem como você promover a sustentabilidade em grande escala. Exato. Isso é uma jornada coletiva, com certeza. E tem sido prazerosa para você, né? Imagina, como mulher, participando da cadeia do agro, que não é comum ainda no país. A gente tem notado que está crescendo, mas ainda é um ambiente majoritariamente masculino. Não, tem sido muito. Eu estou há 14 anos na Bung. E tem sido uma jornada muito, muito motivadora, e principalmente na área de sustentabilidade, dentro da Bung, que valoriza muito essas iniciativas. Por que a Bung resolveu trilhar esse caminho ESG? Porque a gente entende que isso faz parte do negócio. A sustentabilidade na Bung, ela é parte do negócio. Ela cria novas oportunidades e ela direciona a forma como a gente faz negócio. Muito mais do que um imperativo regulatório, né? Muito mais. Ela cria novas oportunidades. Quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade e já te convidar para uma próxima oportunidade para a gente falar do agro brasileiro, dessa pujança toda e da presença feminina no agro. Eu que te agradeço pela oportunidade, Rosana. E as mulheres estão dando um show, gente, no campo, né? Por quê? Porque nós somos mais resilientes, conciliadoras, flexíveis, temos uma visão sistêmica mais ampla do que as dos homens, pluralidade de pensamentos, escutativa, empatia, todas essas soft skills, né? São aquelas características comportamentais que ajudam muito nesse mundo que a gente vive de emergência climática. Pamela, um beijo para você, até uma próxima. Eu que agradeço, um beijo. Eu conversei com a Pamela Moreira, diretora de sustentabilidade da Bung para a América do Sul. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida.
Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, o Adriano Bernardino e o Cauã Felipe. E na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.